Essa informação que eu vou trazer aqui, baseada em notícias, pode garantir o seu benefício do INSS. Exatamente isso que você entendeu, pode garantir o seu pagamento nesse ano de 2023. Então me acompanhe aqui até o final e, por favor, não esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais. Já compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos possam ter acesso a essa informação que é importantíssima. Eu conto com a ajuda de vocês para poder ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo. E participe, deixe aqui o seu comentário com a sua necessidade, aquilo que você precisa. Nós sabemos que as redes sociais hoje são a maneira que nós temos de lutar pelo direito de vocês. E o canal Drone Diário faz parte disso, graças a Deus, com inúmeras conquistas que são realizadas há muitos anos. Nós ajudamos aqui nesse canal milhões de pessoas, tanto a conquistarem o seu benefício, quanto também a continuarem recebendo seus pagamentos, não perdendo seus pagamentos. Então, pessoas conseguiram o início do benefício e outras conseguiram manter o pagamento do seu benefício. Então, me acompanhe aqui, que o vídeo é muito importante e eu tenho que explicar para vocês. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior, trabalho desde 2005 com o INSS e criei esse canal para poder ajudar as pessoas. Criei esse canal na intenção de transmitir informação para ajudar as pessoas. Então, se você não é inscrito, não é inscrita, já aproveita a oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. São mais de 1 milhão de inscritos nesse canal e eu conto com a ajuda de vocês. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber que vocês recebem o vídeo e vamos à informação. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. A fila de espera por benefícios do INSS voltou a crescer no início do governo atual, em 2023, em meio ao impasse do pagamento de um bônus para servidores e peritos ampliarem a análise de requerimentos. Ou seja, muitas pessoas dizem que é o famoso pagar para cortarem benefícios, pagar para o INSS cortar o benefício. Isso não é bem verdade, mas acaba sendo. E você vai entender melhor aqui nesse vídeo. Nós temos as informações, são vários números, não quero nem trazer esse monte de número para vocês, porque não interessa. A questão aqui é que essa demora no pagamento de benefícios tem impactado no dia a dia das famílias e também gera custos para o próprio governo devido à necessidade de pagar valores retroativos, chamados de atrasados, com correção monetária e juros. Para você ter uma ideia, a cada mês o INSS é obrigado a pagar bilhões de reais para as pessoas que vão até a justiça e ganham, com a ajuda de advogados, ações contra o INSS. Então a redução dessa fila foi uma promessa de campanha do atual presidente da República e busca e por fim a um problema que se arrasta desde governos anteriores. O objetivo é colocar as análises em dia, respeitando o prazo de resposta dos pedidos, que hoje há beneficiários aí que aguardam mais de 6 meses para conseguir uma perícia médica, por exemplo, em 2023. Acontece que o pagamento desse bônus para análise essa tem sido usado de forma intermitente desde 2016 para acelerar as análises. O que significa intermitente? Não é constante, ou seja, não é algo que seja pago, né, a todo instante, a todo momento, né, com uma persistência. Não é um pagamento fixo, ele é intermitente, acontece um determinado tempo, depois para, depois volta a ser pago novamente. Desde o fim de 2022, porém, o pagamento desse abono extra está suspenso devido ao entendimento que não era possível autorizar as despesas no final ali, no ano eleitoral. Os peritos e demais servidores do INSS, por sua vez, cobram a retomada desse pagamento extra, isso que significa um aumento importante nos seus salários. Enquanto isso não acontece, as filas seguem crescendo. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deu agora, no finalzinho de maio de 2023, uma entrevista informando que finalmente vai ser feita uma medida provisória agora no mês de junho, mês 6 de 2023, liberando esse pagamento. Olha, a promessa era para ser em abril, depois maio e agora para junho. Então nós estamos aguardando, né? Nós estamos vendo aí que já foram feitos mutirões para acabar principalmente com o BPC-LOAS. Esse BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada, é 20%
da fila do INSS, só para você ter uma ideia do tamanho da demanda. Então, qual que é o medo do governo? É atender a demanda dos peritos e servidores do INSS, pagando hora extra, e ter que pagar a hora extra também para os demais funcionários do governo, como, por exemplo, a questão do bônus para o pessoal da Receita Federal. Os auditores fiscais, inclusive, retomaram mobilização que pede regulamentação dessa bonificação, que resultaria em valores maiores pagos aí mensalmente aos profissionais. Hoje, os peritos têm como meta 12 análises por dia, ou seja, os peritos médicos fazem 12 perícias por dia. Ao todo, 2.900 peritos estão trabalhando, um volume mensal de 400 mil novos pedidos exigem perícia. Então, quase 500 mil de pedidos exigem perícia todos os meses. De acordo com a Previdência, o número atual de servidores consegue resolver só 95% dessa demanda, ou seja, a demanda mensal é insuficiente para acabar com o acumulativo, o que provoca um aumento da fila. Falta 5% para atingir os 100%, sem contar os que já estavam, que vem aí, né, do governo anterior. O pagamento do bônus é visto como uma solução para tentar equacionar o problema. Então, até dezembro, os médicos recebiam R$ 61,72 por hora extra. Naquele mês, os funcionários, né, que conseguiam realizar aí 120 mil avaliações. Dentro do Ministério, a retomada dos pagamentos extra é vista como essencial para que o governo consiga cumprir a promessa de zerar a fila do INSS. A intenção é que a medida provisória, que vai sair agora no mês 6, mês de junho de 2023, entrando em vigência imediata, né, nesse cenário, a pasta estima que seria possível zerar a fila em 6 meses. Então, nós temos os 6 meses próximos agora, o cálculo considerando a adesão de apenas metade dos peritos, uma análise extra de 200 mil por mês, 200 mil a mais por mês. Então, se analisa 400 mil, iria analisar 600 mil, o que seria além dos 100% da meta, então conseguiria também analisar quem está na fila pendente. O valor pago para a análise adicional, no entanto, é um dos pontos aí de controvérsia. A expectativa é que tem um aumento para cada análise extra, o profissional receba R$ 70. Para reajustar o valor maior, uma das propostas aí é cobrar a meta diária superior a 12 análises de perícia, tendo direito ao bônus pago, né? Então, ou seja, o médico tem que trabalhar mais do que 12 perícias por dia para ter acesso ao bônus, às perícias a mais. Há também discussão sobre a necessidade de estabelecer um teto de pagamento do bônus dos peritos, para evitar ruídos aí com demais categorias. No entanto, a proposta tem um potencial de deixar que os médicos peritos não tenham interesse de fazer o trabalho. A medida provisória também deve retomar pagamentos de bônus para os funcionários do INSS que analisam requerimentos, né, que já passam aí por perícia ou não, que dependem dessa etapa para serem processados. A MP ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. O governo discute liberar nomeações também de servidores, aproveitando o cadastro de reserva do concurso que já foi realizado. Além do impasse do bônus em si, a discussão sobre a fila da Previdência e reflexos também da programação do quanto existe de dinheiro. Quanto à necessidade das concessões, o governo ganha tempo para poupar recursos a curto prazo e gera um alívio de despesas, embora temporário, uma vez que haverá necessidade de se pagar para quem está na fila. Então, só estão deixando para depois. O que eu tenho para trazer para vocês nesse vídeo é que vocês já entenderam. Ao pagar por produção, o analista, né, verifica que a falta de algum documento quando você pede um benefício do INSS, ao invés de avisar o segurado que ele simplesmente, né, indefere, nega o pedido. E o que acontece? Essa pessoa acaba indo para a justiça. Então, normalmente, o segurado ganha a ação e o INSS tem que pagar retroativo, tem que pagar atrasados, um custo ainda maior para os cofres públicos. Segundo profissionais da área de direito, né, são especialistas em INSS, foi isso que aconteceu, por exemplo, no governo passado, que também pagou bônus para os funcionários do INSS. A fila diminuiu um pouco, mas o qualitativo do serviço prestado caiu muito. Houve um aumento considerável no número de ações judiciais contra o INSS.
Já o Ministério da Previdência diz que vai monitorar as decisões. Olha o que o Ministério da Previdência disse. O monitoramento é possível a partir de um número de pedidos deferidos e indeferidos, ou seja, aqueles que forem concedidos e aqueles que forem negados. Se, por exemplo, eu tenho 100 casos para analisar e nego 70, é muito provável que haja erros na decisão. Mas se um monitoramento mais rígido, né, necessário, o bônus será um paliativo, ou seja, apenas algo para resolver naquele momento, né, a questão da fila, uma vez que a única solução necessária, ou melhor, verdadeira e necessária, é a contratação de novos funcionários, o que parece que vai acontecer em breve. Tem uma série de questões aqui que eu quero trazer para vocês aqui com a implementação agora no meio do ano. Nós estamos aguardando essa medida provisória sair para eu trazer para vocês na íntegra, com a implementação da MP, com o pagamento de bônus para médicos, peritos do INSS e funcionários do INSS. O que vai acontecer? Infelizmente, esse pessoal vai trabalhar mais do que consegue, não fazendo o serviço de forma correta, ou seja, não dá tempo para analisar um benefício de forma correta. Para se ter uma ideia, eu tenho essas informações aqui que foram trazidas de fontes de dentro, né, do próprio INSS, só para vocês terem a situação. Tem que ter um tempo, né, para se analisar. Esses tipos de análise levam de 30 a 40 minutos e são mais fáceis e rápidas do que, por exemplo, as de tempo de contribuição. Vou explicar mais ou menos para vocês. O BPC, olha aqui, se você tem que atingir uma meta, o funcionário do INSS, por exemplo, ele tem que cumprir num mês e tentar se adequar às análises de cada pedido. Se é um pedido de amparo social BPC-LOAS, leva em média 30 minutos, uma aposentadoria paridade 45 minutos, agora a aposentadoria por tempo de contribuição, 1 hora. Por que isso? Porque tem que analisar um monte de documentos, né? A análise de uma década é pouco, porque a maioria desses segurados tem 3 ou 4 carteiras de trabalho cheias de anotações. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, análise rapidamente apenas para quem tem 3 ou 4 anotações na carteira de emprego, que é raro. Outro gargalo são os benefícios que precisam de perícia médica, como auxílio-doença e também o BPC-LOAS para pessoa com deficiência. De acordo com informações, mais da meta aí dos beneficiários, da metade, perdão, dos beneficiários parados depende de perícia médica. Então, a espera em alguns locais chega a 8 meses por falta de peritos. Isso tem um custo enorme para o INSS. Um trabalhador acidentado, por exemplo, recebe afastamento aí por 1 mês, só volta a trabalhar se passar um perito médico que dará alta. Sem isso, o empregador não aceita ele de volta. Conclusão, fica 4, 5 meses recebendo do INSS sem necessidade. Mas não podemos também deixar de atender esse trabalhador que não tem culpa desse atraso. Então a questão aqui, faltam mais de 10 mil profissionais dentro do INSS. O governo anterior não repôs o quadro de funcionários e, por enquanto, ainda não está sendo reposto no governo atual 2023. A previsão é que sejam chamados 1.200 profissionais no INSS que passaram no último concurso. O INSS tem um trabalho social muito importante e novos funcionários precisam ser preparados para o órgão. Então, essa questão é importantíssima. Se não for concurso público, não tem solução. Diante da implementação do que nós temos agora do pagamento extra para funcionários do INSS e médicos do INSS, como eu disse, eles não têm tempo suficiente para analisar, para cumprir metas além do trabalho que ele já faz, e muitas pessoas serão negadas, perderão os seus benefícios, porque o médico perito vai fazer na correria, o funcionário do INSS vai fazer na correria para chegar até a meta extra do bônus para ganhar um dinheiro a mais do INSS. Então eles não estão sendo pagos para negar, não é isso que eu estou dizendo, mas infelizmente é o que vai acontecer. Afirmação não só minha, mas como de profissionais que trabalham e veem essa situação que acontece desde 2016, quando foi implementado o bônus para funcionários do INSS e que nunca deu certo. Então essa situação vai persistir. A esperança de melhora é com esses mais de 1.000 novos funcionários do INSS que passaram num concurso 2022 e com o anúncio de novos concursos para 2023 e mais funcionários em 2024.
Essa é a única esperança. Então, como eu estou dizendo para quem acompanhou o vídeo, essa notícia aqui então vai garantir o seu benefício, uma vez que para você fazer o seu pedido na justiça, você não pode. Você só pode fazer se você primeiro passar administrativamente, ou seja, dentro do INSS e não tiver a sua resposta, demorar muito ou for negado. Com essa situação e também com o velho amigo do INSS, que é a implementação no governo anterior do tal do robô do INSS, que nega 70% aí dos benefícios, é claro, e mais as negativas que vão vir do abono extra para médicos, peritos e funcionários do INSS. Para garantir o seu benefício, você vai ter um dos maiores presentes em 2023, que é a negativa. Então não fique triste, não fique assustado, não fique aí cabisbaixo com a negativa do INSS. Na realidade, você ganhou um verdadeiro presente, aumentando as suas chances infinitamente maiores de ganhar o seu benefício na justiça. Então procure a ajuda de um profissional. Com a implementação do bônus, vai vir negativa a rodo. Digo para vocês que o INSS vai negar o quanto puder, porque eles querem postergar, deixar para depois o pagamento. Eles ganham agora, mas perdem depois, porque vão ter que pagar de qualquer forma esses retroativos, esses atrasados na justiça. E eu provo isso para vocês, estão sendo pagos agora bilhões de reais em RPVs todos os meses, e agora no meio do ano está sendo pago, por exemplo, os precatórios. Para você ter uma ideia, são pagamentos até 180 salários mínimos de pessoas que ganharam benefícios contra o INSS na justiça. Então não perca tempo, já correm lá, agenda o seu benefício no INSS e se ele for negado, não fique triste. Procure um advogado e busque o seu direito na justiça, garanta o seu pagamento. Garanto para você que você vai ter infinitas chances aí maiores do que dentro do INSS. Então, para garantir o seu benefício, o governo está fazendo a parte dele, negando, e você vai fazer a sua parte, entrando na justiça e levando o INSS mais uma vez, né, para uma derrota e garantindo a sua vitória. Compartilhe esse vídeo. Isso que eu não disse aqui é algo, né? Nós estamos vendo os mutirões que se iniciaram agora no início de junho, para tentar acabar primeiro com o BPC-Loas nas regiões que tem menos médicos. Esses médicos estão se deslocando, fazendo essas questões, tentando diminuir a fila do INSS. Já tem agendamento, né, em outros estados, eles vão fazer essas perícias aos finais de semana, depois isso vai ser levado também para outros benefícios, nessa tentativa de tentar diminuir o tempo de espera na fila do INSS. Tudo isso levando a negativas. Após esses mutirões, um grande problema que nós vamos ter é o pente fino do INSS. O Tribunal de Contas da União já cobrou, né, falando que nos 2 últimos anos do governo anterior, o governo não fez pente fino do INSS. Então, o governo está perdendo bilhões de reais, uma vez que está pagando o benefício para as pessoas que já poderiam estar de volta ao mercado de trabalho. Isso tem que ser corrigido com urgência. Só não começou o pente fino porque tem que resolver o problema da fila primeiro. Então, prepare-se, já corre atrás da documentação médica, já deixa tudo no jeito, que vai ser inevitável. Depois eu falo mais sobre esse assunto. Então já corre, prepara a documentação, a agenda vai para o INSS. Se for negado, não fique triste. Você está ganhando um verdadeiro presente que vai levar à sua vitória. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas busquem ajuda. Eu já agradeço a sua presença, a sua participação. Quer receber mais informações, ficar por dentro do que está acontecendo? Não é inscrito no canal? Já se inscreva, ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado pela sua presença, sua participação. Comente o máximo que você puder. Compartilhe para ajudar outras pessoas. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Canal Drone Diário há anos. Nós estamos completando 5 anos agora em setembro. 5 anos de existência. Eu trabalho desde 2005 com INSS, com direitos previdenciários, entre outros direitos da população mais carente. Resolvi fazer esse canal para compartilhar informações. Tem ajudado milhões de pessoas e eu, graças a Deus, estou aqui e vou persistir com esse trabalho. Se você quiser participar, fique à vontade. Estamos aqui trabalhando independente
de qualquer coisa. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.